William Romero, allá en la Isabelica, Valencia, Venezuela. Hoy, martes 11 de julho deste Hoje, ano 11 de julho deste ano de 2023, é realmente um privilégio e uma bênção que Deus me concede enviar estas palavras de saudação a todos os ali presentes e todos os que estarão depois escutando esta saudação. Pode se sentar, quero ter os que estão em pé. Nos disse o reverendo William Branham na mensagem, fale a Penha ou a Rocha, nos diz na página 15, Josué, em seu caminhar, veio e cruzou o Jordão, depois que ele fez esta grande decisão. Acalmou as pessoas e disse, somos capazes de tomá-la. E ele escreve Josué, ou seja, somos capazes de tomar a terra prometida. Deus disse a Josué, Josué, tu és o único que sabes tudo a respeito. Eu te digo que guies aos filhos de agora em diante. E isso é o mesmo que o Senhor tem feito neste tempo. E é o que Deus esteve fazendo, guiando ao povo por meio do seu instrumento para a terra prometida de um novo corpo. Porque esse líder é o único que sabe tudo a respeito. Esse líder é o único que sabe, por meio da guiança do Espírito Santo, sabe como levá-los rumo à terra prometida do novo corpo e à terra prometida do glorioso reino milenial. Ele chegou à sua primeira campanha. Ele subiu em contra do muro de Jericó e caminhou ao redor dele e disse, agora, como vou passar por cima disso? Como vou subir esses muros? Eles têm todas essas rochas e coisas colocadas ali em cima, seus arcos e coisas preparadas para disparar. E aqui estamos aqui fora, desarmados, a maioria. Somente o que temos recolhido é botinas por nossa viagem, e aqui estamos, e como vou fazê-lo? E depois de um desafio, ele viu um homem parado com a espada desembainhada, e escreve Josué 5,13, essa é a escritura, de onde está aí falando o irmão Branham, e ele lhe falou, quem és tu? Eres do nosso inimigo ou é um dos nossos? E ele respondeu, sim, eu sou o capitão das hostes do Senhor. E ele escreve, o anjo era Cristo. E Josué lhe falou a rocha, e um grito saiu e os muros caíram, porque ele lhe falou a rocha. Várias centenas de anos mais tarde, havia um velho cego sentado em uma dessas pedras que haviam caído daquele muro. Ele, ao falar a rocha, havia sido explicado fora da igreja que não havia tal coisa, mas ele estava sentado aí, cego, pensando acerca disso, naquele caminho, quando ele notou que Eliseu e Elias desceram por esse mesmo caminho. E ele escreve, Elias e Eliseu, braço com braço, indo ao Jordão. Apenas, mas além dali, ele era onde Josué falou a este grande capitão das hostes do Senhor. E ele disse, se eu houvesse vivido naquele dia, e havia falado a ele também. E ao redor desse tempo, um ruído começou a vir. Você sabe, usualmente onde está Deus, tem um montão de ruído. Eu não sei por que é isso, mas tem um montão de ruído de onde quer que Deus venha.
E aqui vinha esse mesmo capitão das hostes do Senhor. As pessoas tratou de chegar a ele e calá-lo, mas ele lhe falou a rocha, e a rocha lhe deu outra vez a sua vista. Está ali em São Marcos 10, 46 ao 52, que é a escritura onde o irmão Branham faz referência ao cego Bartimeu. E ele escreve também ali: o anjo é igual, é Cristo Jesus. Eles trataram de fazer com que ele se calasse, trataram de sustentar seus pés, parado aí tremendo, de suas pequenas e velhas pernas descobertas, prostrado aí nesse sol, e esse velho saco de... Mas ele lançou o saco de um lado e o outro o tirou. Ele escreve, Bartimeu. E por que causa? Ele estava preparado para falar a rocha, a penha, e lhe deu a sua vista outra vez. Aleluia. Essa é uma advertência a cada homem cego que está aqui nesta noite, já cego espiritualmente ou cego fisicamente. Fale a rocha, fale a penha. E ele escreve, cego espiritual ou fisicamente. Ele é uma penha que dá a vista. Amém? Fale a rocha. Sim, Senhor. O homem cego. Aí havia uma mulher, uma vez, que foi a um poço conseguir água. E ela estava em uma condição má, era uma prostituta. E ela viu um homem sentado ali no poço e não sabia quem era. E ele escreve samaritano. Depois de um tempo ela disse, mulher, dai-me de beber. E ele foi falar com ela até que se deu conta o que era o seu problema. E ele lhe disse, vai e traz o teu marido. E ela disse, não tenho nenhum. Bom, ele lhe disse, isso é verdade. Tens tido 5 maridos e com que estás vivendo não é teu marido. E ele falou, Senhor, parece-me que tu és profeta. Nós sabemos que tem uma rocha que vem algum dia, o Messias, e ele fará isto, e ele falou, eu sou o que fala contigo. E escreve ali, eu sou. Pôde vê-la soltar o tacho de água e seus grandes e bonitos olhos brilhantes. Foi a cidade sabendo que ela lhe havia falado a rocha. Aleluia! E encontrou água que ela não viria a levar daquele poço. Oh, ela falou a rocha. E ele escreve, a penha feita carne. A pequena Maria, uma vez aqui, seu irmão estava morto. E escreve, Marta, e foi. E enterrado, e tinha 4 dias já na tumba, corrompido, e havia tapurus da pele que se estavam comendo em seu corpo. E ela escutou que havia falar algo da cidade que Jesus havia vindo. E ela saiu daí de onde ela estava, caiu ante ele e lhe disse, Senhor, tudo que aqui, se tu tivesse aqui, meu irmão não haveria sido morto, mas agora, Senhor, tudo que pedes a Deus, Deus o dará. E ela disse, teu irmão ressuscitará. Por quê? Porque ela falou a rocha. E escreve, Lázaro, amém. E tirou a morte da corrupção. E repreendeu a morte e trouxe a vida. E aí um homem que havia sido morto já 4 dias, e parou sobre seus pés e o viveu outra vez, porque ela falou a rocha. Os discípulos uma noite estavam ali fora no mar, e todas as esperanças se haviam ido. E o que aconteceu? Eles viram água, parecia como um espírito que caminhava para eles, e deram conta que era a rocha, e lhe falaram a rocha, e vieram novas esperanças, e eles foram cheios, e as coisas completas foi evitada, porque lhe falaram a rocha. E ele escreve, 4ª vigília, Apocalipse 10, de 11 ao 19,
de 1 ao 11 e 19 ao 11 ao 21. Porque é na quarta vigília, vejam, quando Deus estaria cumprindo a sua vinda. Jairo, o pequeno sacerdote, sua filha morreu. Todas as esperanças se haviam ido. Diretamente ele tinha que pensar em algo. Sua esposa o viu correr e agarrar o seu chapéu e lhe disse: aonde vai, Jairo? Os doutores abandonaram a casa, pronunciaram a morte dela. O seu coração se deteve, não tinha mais respiração. Havia estado enfermo vários dias e agora havia se ido. E ela lhe disse: e aonde vais agora? Para que pegaste o teu chapéu? E lhe respondeu, ou seja, Jairo, a esposa: apenas me ocorreu a pensar, vou sair e falar à rocha ou à penha. E a penha trouxe outra vez a vida da sua criança, da sua menina. Aleluia, esse é o nosso Deus. Se você necessita vida, fale à rocha. Se você necessita gozo, fale à rocha. E se você necessita cura, fale à rocha. Se você necessita o Espírito Santo, fale à rocha. Tudo que você necessite, fale à rocha ou à penha, e Ele trará as suas águas. Crê você nisso? O que a igreja necessita nesta noite é voltar a estar em condição de falar com a rocha ou com a penha. A rocha das eras, Cristo Jesus, a rocha ferida de Deus. Essa é a rocha de Deus, é a salvação de Deus. Esse é, todavia, o nosso mandamento nesta noite. De tudo que tenhamos necessidade, falemos a rocha ou a penha, e usemos o nome da penha, e Deus tirará suas águas dessa penha. E ele escreve ali, Apocalipse 2:17, e Apocalipse 3:12, e Apocalipse 14:1. E Daniel 2, que é a pedra não cortada de mão. E agora, vejam, em Apocalipse capítulo 2, verso 17, o que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e darei uma pedrinha branca, e na pedrinha escrito um nome novo, na qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Vejam, a penha ou a rocha, 2000 anos atrás, da qual feriu Moisés pela primeira vez, na qual representava a Cristo em sua primeira vinda, que seria ferido, seria crucificado, porque tomou nossos pecados, e foi a obra que ele veio a fazer, na qual Moisés representou ali, na primeira rocha que feriu. E essa penha, vejam, depois veio e se fez carne. Foi feita carne essa rocha. E agora vemos em sua segunda vinda essa pedra não cortada de mãos, que feriu a imagem ali nos pés, de ferro e de barro cozido, dessa estátua que viu o rei Nabucodonosor. Vejam, essa pedra é a segunda vinda do Senhor, com um nome novo. E essa penha nos tem sido prometida, que estaria feita carne. E, consequentemente, em cada momento onde os filhos de Deus, desde Josué, e muito antes, mais dos casos que temos falado aqui, quando tiveram a pedra de frente, eles lhe falaram, e a pedra, a penha, lhes deu e lhe concedeu os pedidos do seu coração, porque lhe falaram. Vejam,
Uma pessoa lhe falou para que recebesse a visão novamente, e a recebeu. Outra lhe pediu, ou lhe deu a ele, lhe desse água que saltasse para a vida eterna, e lhe mostrou sua vida. Ou seja, lhe mostrou o discernimento ali da vida que ela estava vivendo, e lhe mostrou as obras que ela mesmo lhe disse que o Messias faria, porque lhe falou a penha, lhe falou a rocha. Depois vemos a Marta, que seu irmão já havia sido morto, mas ela sabia que se falasse a rocha, essa rocha lhe daria tudo o que ela lhe pedisse, porque ele lhe falou que veria a glória de Deus, e também que tudo o que pedisse crendo, Deus o daria. E agora vejam, ela lhe falou para a ressurreição de um familiar, na qual também ocorreu com Jairo, para que a rocha lhe desse novamente a sua filha. Os discípulos, como também ali clamando, lhe falaram a esse que vinha caminhando sobre as águas, o mesmo que neste tempo final tem um pé direito sobre a terra e o esquerdo sobre o mar, ou direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Vejam, os ministérios de Moisés e Elias, o mesmo que estava ali caminhando, e que nessa tempestade, em meio dessa tempestade, eles clamaram a penha, e a penha os ajudou, e lhes deu tranquilidade, lhe deu paz, e emudeceu. Todos eles tiveram a penha, tiveram a oportunidade de lhe falar. Oh, bendito seja o nome do Senhor para sempre. E hoje, vejam, temos a rocha, a penha feita a carne. Fale a rocha, fale a penha. Peça pela ressurreição de teus familiares e teus irmãos. Peça a rocha, cura de teu corpo, tanto espiritual como de qualquer enfermidade, como também a cura total, que é quando Ele nos dê esse corpo eterno e glorificado. Peça a rocha. É tempo de que a igreja se coloque em posição de pedir a rocha, de pedir a penha, e Ele lhe dará o que você necessita. Somente fale a rocha ou a penha, não a fira. O que disse ele mais adiante, disse: me sinto como se eu pudesse correr 100 milhas, porque, bom irmão, eu conheço essa rocha ferida, e ao trazê-la aqui mesmo agora, não a fira mais. Somente fale, somente fale a penha, e ela trará as suas águas. Crê nisto? Inclinemos nossas cabeças e falemos a Ele então, de todo o que você tenha necessidade. Fale a essa rocha ou essa penha, e veja se ela trará as suas águas. E se você, disse o irmão Branham, necessita vida, fale a penha. E se você necessita gozo, fale a penha. E se você necessita cura, fale a penha. Ele trará suas águas, disse ele ali. E o que a igreja necessita é voltar a estar nessas condições de falar a penha ou a rocha, não feri-la, se não falar.
E mais adiante ele disse: se eu lhe conheço, estou familiarizado com ele, ele é meu amigo, ele é meu Salvador. Eu falei a ele faz 31 anos e ele perdoou meus pecados e curou todas as minhas enfermidades. Ele me deu paz e satisfação. E eu gostaria que eu lhe falasse a ele por você e que você gostaria de conhecer a ele também. Vejam, como no tempo da dispensação da graça, Deus estava dando a oportunidade de conhecer-lhe e de lhe falar e de ser seu amigo nessa dispensação da graça. E ele escreve ali, amigo de WMB, ou seja, de William Marion Branham. E sob a dispensação do reino, na qual estamos, ele segue sendo seu amigo. Ele segue sendo essa penha, ele segue sendo essa rocha, na qual em sua segunda vinda tem vindo para lhe trazer gozo, vida e vida em corpo eterno e glorificado, porque ele já nos deu vida eterna na dispensação da graça. E ao crer na rocha, em sua primeira vinda, e ele em sua segunda vinda, essa rocha vem para lhe dar vida em seu corpo físico, e vem lhe dar gozo, e vem dar-lhe essa cura total, porque ele é a mesma rocha. Essa rocha que ali, no tempo de Moisés, em vez de lhe falar, Moisés a feriu. E ainda assim, essa rocha ferida lhe deu água. Vejam que a rocha em sua primeira vinda foi ferida, foi crucificado ali o Senhor e deu vida eterna. E deu salvação e vida eterna, nascendo cada crente nele, no reino de Deus, nascendo de novo, obtendo esse corpo teofânico. E em sua segunda vinda, seria ferido no campo espiritual. Seria uma segunda crucificação no campo espiritual. Porque não seria uma crucificação física. Mas lembrem-se ou recordem que este lapso de tempo de misericórdia que Deus tem em meio da igreja do Senhor, na qual esses ministérios e nesses ministérios obtém misericórdia os escolhidos de Deus que estejam olhando esse propiciatório. Vejam, e ao final dessa obra, eles serão mortos. Esses ministérios serão mortos. Mas vejam que ainda ferindo essa rocha, dará água, dará aquilo para o qual veio em meio do povo, essa penha ou essa rocha feita carne, e trará os da sexta dimensão, e nós, os que vivemos, seremos transformados. Ou seja, que ainda que alguns não lhe falem a rocha, e mas bem afira, com tudo isso, para aqueles que lhe estarão falando a essa rocha, receberão os benefícios de sua vinda, dessa pedra não cortada de mão, falando-lhe a rocha ou a penha, e pedindo pela ressurreição, pedindo que regressem novamente os familiares, os irmãos,
companheiros no ministério, porque estarão pedindo àquele que tem poder para ressuscitar aos mortos, aquele que tem o poder para transformá-los, e estarão pedindo-lhe e falando-lhe a rocha, e consequentemente ele é amigo de você. E ele escreve ali, amigo de William Branham, e você pode colocar ali, pode escrevê-lo, ele é meu amigo. Amigo, escreveu o irmão William ali, amigo de William Branham. O irmão Miguel pode colocar, amigo de Miguel Bermudes Marinho, amigo de Ruth Flores, amigo de William Romero, amigo da esposa de William Romero, amigo de você que me escuta. Pode colocá-lo com segurança, com certeza, que você é amigo dessa penha feita carne hoje. Assim que sigam adiante, siga-lhe falando a penha, não a fira mais, senão somente fale, e ela lhe dará aquilo para qual esteve e estará conosco neste tempo. E termina aqui dizendo o irmão Branham, e eu os trago para a tua presença, Senhor. Pode me estar, seja nesta noite, Deus, pela manhã, poderia ser demasiadamente tarde. Olhe, ontem, mesmo aqui em Porto Rico, houve um terremoto, um tremor próximo, como de 6 pontos algo na escala Richter, e aconteceu de momento. E podem começar a estremecer cada vez mais e mais, porque ele diz que a terra começará com as contrações violentas, como foi na ressurreição do Senhor. E essas contrações violentas marcam que algo grande estaria acontecendo e que algo grande aconteceria em meio da igreja ou no meio da igreja. Página 373 do livro dos selos. Reconhecemos que nos resta pouco tempo e a noiva pode subir a qualquer momento. Em qualquer momento é possível que o Cordeiro saia do trono de Deus, onde se encontra o sacrifício. E qual é isso? Na qual isso já ocorreu. Já estamos no tempo em onde a dispensação do reino, a porta da dispensação do reino tem sido aberta. E aí, somente as prudentes estarão aí dentro da dispensação do reino. E também essa porta é aberta para os 144 mil, porque o vemos a eles depois da grande tribulação, porque eles passarão pela grande tribulação e morrerão. A besta os perseguirá, os matará e ressuscitarão depois da grande tribulação para estar no glorioso reino milenial. E agora vejam como eles sim entraram à dispensação do reino. As virgens fátuas não. As virgens fátuas não entraram à dispensação do reino. Ficaram tanto o grupo que tem recebido a mensagem do irmão Branham, como também do grupo
de nosso irmão William Souto Santiago. Tem um grupo conhecedor de todo o programa divino e das promessas que Deus estaria cumprindo neste tempo. E também dos quais tem alguns que serão apagados seus nomes. Estou falando desse grupo, das fátuas. E outros, se saírem bem depois do juízo, depois do milênio, se saírem bem, obterão a vida eterna. E esse mesmo grupo de fátuas, os pertencentes às denominações, vejam, também eles não entraram à dispensação do reino, senão que mais bem conhecem ou conhecerão a mensagem e conhecerão a obra que Deus esteve realizando e que estaria realizando nesses dias. E assim poderão dar a vida pela mensagem na grande tribulação. E assim a besta não os alcance com o selo da besta. Vejam como as virgens fátuas são compostas por diferentes grupos, mas o que esteve mais próximo e que estão manufaturados aí também, vejam, é o grupo que esteve em cultos e em atividades e conhecia muito bem o castigo que lhes esperava se não entrassem por essa porta à dispensação do reino. Página 369 diz. Agora olhemos nos últimos 2 versículos de Apocalipse 6, ou seja, os que acontecerá com os que fizeram zombaria e riram da pregação da palavra vindicada do Deus vivente. Esses profetas estarão ali e farão toda classe de milagres, escurecerão o sol e todas essas coisas através desse tempo. Depois aqueles clamarão as pedras e os montes que lhe escondam da mesma palavra da qual antes haviam zombado, porque agora não podiam ver o que vinha, e diziam: esconde-nos da ira do Cordeiro, e ele é a palavra. Eles haviam zombado da palavra, e agora ali estava a palavra encarnada. Eles haviam zombado grandemente desses 2 profetas, mas agora havia vindo a palavra encarnada. Por quê? Não se arrependeram? Não puderam, já era demasiadamente tarde, e eles conheciam muito bem o castigo que lhes esperava, e haviam ouvido de tudo isso. Eles haviam estado em ocultos como este, e haviam escutado todas essas coisas. Vejam, eram conhecedores da mensagem, e também estavam aí sentados escutando, mas vejam, não entraram à dispensação do reino. Portanto, são pessoas que passarão pela grande tribulação e ressuscitarão depois do milênio, e nem sequer terão parte desse reino milenial. Eles sabiam que estavam encarando essas mesmas coisas que esses profetas haviam predito, ou seja, eles sabiam que o que esses ministérios lhe havia pregado, da qual zombavam e riam e diziam: isso a mim não vai acontecer, porque eu conheço muito bem a mensagem e eu já levo tantos anos. Este é um louco, é um fanático, a mim não vai acontecer isso. Agora, depois vejam tudo o que estão recebendo, e então se dão conta e estão encarando exatamente as mesmas coisas que esses ministérios estavam lhes dizendo nas atividades, nos cultos. Mas o haviam rejeitado, desprezaram a misericórdia de Deus por última vez, ou seja, que é o tempo de misericórdia que Deus tem por última vez, antes de começar a grande tribulação. Tem uma mensagem que nos fala disso, que talvez o colocaremos em breve.
Agora segue dizendo, e quando uma pessoa despreza a misericórdia, o único que lhe resta é o juízo. Pense-o. Então ali se encontravam, não tinham nem aonde se esconder. E a Bíblia diz, e diziam os montes e as penhas, caem sobre nós e esconder-nos da cara daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Eles trataram de se arrepender, mas o Cordeiro já havia vindo para reclamar os seus. Eles clamaram aos montes e às pedras, oraram, mas as orações não foram feitas muito tarde. Vejam, já havia se passado o tempo para falar à penha, para falar à rocha, e em vez de falar, e em vez de lhe pedir a rocha ou a penha, o que faziam era feri-la. E já não havia misericórdia, já havia cessado esse tempo de misericórdia, o passado. Agora vejam, como segue dizendo aqui, aonde estávamos lendo, da página 373. Depois ali será o fim, quando ele saia do trono de intercessão, o qual já ocorreu, e já estamos nesse lapso de tempo do fim. Já não haverá esperança para o mundo, ali será o seu final, e nesse tempo a terra começará com as suas contrações violentas, e que serão os terremotos e as tremendas sacudidas, como aconteceu no dia da ressurreição do nosso Senhor. A mesma coisa acontecerá agora quando os santos apareçam. Senhor, sabemos que pode ser em qualquer momento. E por isso é que tocamos essa escritura, porque o que ele estava dizendo que ocorreu ontem, de momento um terremoto, ainda que já havia vários, México e no Chile, e cada vez mais e mais se intensifica esses terremotos. Mas vejam, tudo isso cada vez vai mais e mais aumentando. E eu lhes dizia, imagine se esse terremoto houvesse ocorrido em Porto Rico, em terra, já a coisa fosse diferente, porque foram os terremotos ali a princípios do ano 2020, e tem deixado o sul, toda essa parte sul de Ponce, Guarnia, Peñuelas, toda essa zona sul, ainda todavia, ou ainda não tem se levantado totalmente. Assim que estejamos preparados, porque cada vez se vai se colocando as coisas mais e mais difíceis. E o importante é que você esteja falando à rocha ou à penha. Estamos esperando que chegue esse grande dia de alegria. Pai, toma teus filhos sob teu braço agora mesmo, junta os cordeirinhos em teu seio e alimenta-os com tua palavra para que sejam fortalecidos para lhe servir. O entregamos tudo a todos a ti. Agora vejam, como esse grupo das virgens fátuas, vamos ler um pouquinho mais delas. Olhe na página 481, diz: agora, achamos que esses foram os três propósitos da abertura do sexto selo. Primeiro, as virgens fátuas têm que passar pelo tempo da grande tribulação para ser purificadas. Elas tinham que ser purificadas do pecado de incredulidade, por haver rejeitado a mensagem. Isto se fez, pois, no tempo da tribulação, e vemos que isto culmina no capítulo 7 de Apocalipse, entre o capítulo 6 e o 8. Elas ali já estão purificadas, e lhe foi dada uma roupa branca a cada uma. Agora, este não é a noiva, senão a igreja, são pessoas puras e boas. Aí está falando desse grupo, veja, que talvez não tiveram a oportunidade de receber a mensagem. Vejam que
este não é o grupo que estará ali na página 369, e que nos fala que estiveram em cultos como este, porque esses que estão aí, diz que escutaram, que eles sabiam o que estes dois profetas haviam dito ou haviam predito, mas aqui ele nos diz que são pessoas puras e boas, que talvez não tiveram oportunidade de receber a mensagem, ou que de alguma maneira foram cegos pelos estes falsos profetas e não tiveram oportunidade, e no entanto são sinceros de coração, e Deus conhece seus corações, e aqui é onde foram purificados. Agora vejam que esse grupo é o grupo que depois do milênio, porque Deus conhece os seus corações, são pessoas boas, e vejam, receberão vida eterna. Agora, terminando aqui, na mensagem Fale a Penha, diz, aonde nos detivemos, e eu os trago até a tua presença, Senhor. Peço que nesta noite, que seja esta noite, Deus, porque amanhã pode ser demasiadamente tarde. Vejam, porque estávamos falando disso que aconteceu aqui ontem, que não sabia onde que isso ia ocorrer, porque quando vem um furacão, pois o povo se prepara e sabe que vem uma tormenta ou um furacão. Aqui em Porto Rico, pois tomam as precauções, e a pessoa, o povo, se prepara. Porém, quando é um terremoto, isso não avisa, e não se sabe quando vai ocorrer. Ou seja, que todas essas coisas que vão estar ocorrendo, mais e mais marcadas, tudo está dando início, está apontando para esse glorioso momento da ressurreição. Que nos tem sido dito que este terremoto da Califórnia, Los Angeles, Califórnia, de seguro é o terremoto da ressurreição. Mas antes disso, muitos terremotos continuarão ocorrendo em todo o planeta Terra. E chegará um momento em onde não haverá nem sequer tempo, nem necessidade de ir ao trabalho, porque estarão destruídos muitos dos lugares onde se estariam trabalhando, e já seja de governo ou seja de qualquer outro trabalho. E esse é o momento onde estará a humanidade buscando mais a Deus. E nesse tempo que já estará bastante adiantado quanto a terremotos e coisas de desastre e tudo isso, vejam, aí se tem algo que todavia falte de captar, e que essa fé esteja todavia a um nível onde tenha chegado, aí é onde diz o irmão Branham, que aí é que se capta melhor a fé, e desejamos que não chegue até lá, senão que desejamos que a penha, a rocha, nos dê em breve tudo o que necessitamos, para que essa fé esteja nesse nível tão alto, que quando já esteja a humanidade passando por todas essas situações, mas bem sejamos instrumento de Deus para essa grande obra que se estará realizando, e assim estar preparados para a visita que em breve teremos. E segue dizendo, ainda que alguns de nós não poderíamos estar aqui amanhã, ou seja, que parta algum. Como sabemos que a grande coisa não estará acontecendo agora para que o mundo comece a estalar? Como sabemos que um míssil não se soltará em alguma parte e provocará o início dos disparos? E vemos alguns rumores de guerra. Vemos ali Rússia com a Ucrânia. Vejam,
e não tem instalado algo a nível mais mundial pelos 144 mil, porque tem que ser selados os 144 mil antes da tribulação. Quando comece esse tempo, a igreja estará em seu caminho para a glória. Vejam, quando comece tudo isso, já estaremos a caminho no rapto. Oh Deus, ela será levada e cruzará o Jordão da morte, e iremos para a glória. A penha feita carne. Esse é o tema que tenho colocado a esta conversa desta ocasião. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, e também o reverendo William Romero. E desculpe se enviei estas palavras muito tarde, mas já estão gravadas. E se terminaram, já podem colocar depois. Mas estava estudando aqui de muitas coisas que o Senhor estava me dando com referência a essa pedra, na qual Daniel viu ali no capítulo 2. E na qual, ou a qual, em Apocalipse capítulo 10 e capítulo 19, também vemos vir e cumprir assim a obra pela qual essa pedra tem vindo em carne. A penha ou a rocha feita carne. Que Deus abençoe, Deus guarde e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus.